Vamos então para o primeiro assunto. A Fundação Perseu Abramo, o braço do PT, elaborou uma cartilha para orientar os candidatos a como lidar com os evangélicos nas eleições municipais deste ano. Devido aos posicionamentos progressistas, pautas favoráveis ao aborto, drogas e outros temas, a esquerda enfrenta resistência para se conectar com esse segmento, puxando para baixo a avaliação da gestão petista. No documento, a Fundação destaca que os políticos não devem fazer menções exageradas a Deus, não tratar os evangélicos como fundamentalistas e devem ainda valorizar a família e a fé para serem bem aceitos. Eu vou começar esse giro com a Carla, que é a mulher, além de mim, aqui da mesa. Carla, qual a sua opinião a respeito dessa cartilha? As últimas pesquisas, os últimos anos têm mostrado que há um distanciamento cada vez mais significativo do PT com os evangélicos. E essa cartilha é uma tentativa de trazê-los, dentro do possível, para esse grupo do eleitorado mais ligado à esquerda, mais ligado ao PT. Pode funcionar? Pode na medida em que a gente precisa pensar o seguinte: o Brasil tem um fenômeno que aconteceu, único basicamente na história, onde nós tivemos uma inversão, ou seja, uma troca da religião da população que não veio de cima para baixo e sim de baixo para cima. Então, o Brasil deixou de ser católico e passou a ser evangélico. Aqui a gente só separa porque ele não é protestante na vertente luterana, calvinista, é um neopentecostalismo. Então, dentro desse modelo, você tem uma pauta de costumes, que ela é fortíssima, e esse é um dos grandes problemas, que é justamente a cartilha está enviesada nesse sentido, para orientar nesse sentido, na medida em que você tem uma outra recomendação também, que é não generalizar, não colocar todos os evangélicos na mesma linha. Então, a ideia é como que se trata com essa grande mudança, porque o governo tem, ou na verdade o PT, né? Ele tem basicamente duas grandes dificuldades daqui para frente, para as próximas eleições, que é a questão da comunicação nas redes sociais, essa é uma dificuldade, e a outra é justamente esse ponto, que é tratar com essa população, que nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Pacheco, quero te ouvir sobre isso também. Nós temos integrantes do governo, claro que a cartilha é do PT, mas em alguns momentos dá para a gente aproximar partido e governo, né? Mesmo porque o presidente da República é do Partido Trabalhista, o Partido dos Trabalhadores. Jorge Messias, da AGU, é um nome evangélico que está no governo. A própria ministra do Meio Ambiente também, Marina Silva, é um nome. Você acredita que, até por estratégia, agora em ano de eleição, esses personagens importantes dentro do governo também vão ser utilizados para ajudar a atrair esse eleitorado? E, repito, dentro do possível? Olha, Lívia, eu vi com muitos bons olhos o lançamento dessa cartilha. Estou absolutamente de acordo com a professora Carla. É necessário, a população brasileira, de fato, Brasil, costumava dizer que era o maior país católico do mundo, né? Esse fenômeno pentecostal vem crescendo no país há muitos anos e é necessário que os partidos políticos se adaptem e adaptem os seus discursos a isso. Isso não quer dizer mudar de posição política ou fazer concessões ou deixar pautas de lado, mas conversar, estabelecer um diálogo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, durante muitos anos, era muito comum que no Congresso Nacional nós tivéssemos deputados padres, né? Era muito comum que a Igreja Católica elegesse deputados, como eu acho que hoje é comum que se elejam pastores, bispos, etc. Acho que todas as matizes religiosas podem ter uma representação política, apesar da gente priorizar, evidentemente, uma separação necessária entre Estado e religião. Mas não dá para a gente negar, né? Inclusive nas eleições presidenciais passadas, alguns grupos pentecostais fizeram, pastores, bispos, o Malafaia fez campanha ostensiva em favor do candidato Jair Bolsonaro, né? Então, acho que todos os espectros políticos
devem se adequar a essa realidade. Vejo com bons olhos isso. O Jorge Messias tem sido um grande advogado-geral da União, é uma pessoa correta, uma pessoa de bem. Acho que ele tem muito a ensinar para os pares dele no Ministério, para o partido, para o próprio presidente da República, que é católico. A Marina Silva é mais conhecida de todos nós, né? Foi ministra, foi candidata a presidente da República, é evangélica e também nunca deixou que isso misturasse muito com sua atuação política, né? Mas, assim, guardadas as distâncias necessárias, alguma aproximação também é muito benfazeja, na minha opinião. Professor, agora eu vou com o professor Jean. Dessas pautas que constam nessa cartilha do PT e que são muito evidentes em relação a posicionamentos diferentes entre conservadores, entre progressistas, o que é que pega mais para esse eleitorado evangélico? É a questão do aborto mesmo? Eu acho que o que está em pauta aí é um conjunto de valores ortodoxos e conservadores que são muito visíveis, que são muito próprios de um conservadorismo eleitoral, de campanha política, etc. e tal. Eu faço minhas as palavras do caro Pacheco aqui, mas eu agudizaria mais essa situação, porque todas as democracias do mundo, né, não trabalham com religião oficial. Isso é uma máxima que caracteriza o viés democrático. Quer dizer, e talvez o Brasil esteja caminhando numa situação teoricamente preocupante com as bancadas religiosas e evangélicas, com uma organização estrutural em termos de poder público, de que isso daqui a algum tempo possa teoreticamente, possa se transformar numa preocupação democrática, porque sempre a contaminação entre a democracia e uma religião oficial, seja ela qual for, as pautas sobrenaturais são muito importantes para as pessoas, né? E as pessoas têm todo o direito, obviamente, de referenciar um Deus. Isso é algo belo, isso é algo natural de toda a sociedade. O que não se mistura é o conceito de democracia com religião oficial. E aí, o que acontece? As pautas de valores, elas são muito caras aos conservadores de uma maneira geral, sejam evangélicos, judeus, cristãos, não é? Aos conservadores dentro de cada matiz religiosa. E ali é que a gente vai localizar. Então, você tem aborto, descriminalização da maconha, todos os preconceitos que foram explodidos pela Constituição da República de 1988, que de vez em quando a gente ainda encontra alguma dificuldade com isso, a transexualidade, uma série de pautas aí que as pessoas se ressentem exatamente porque estariam mais conservadoramente enxergando esses valores. Então, eu acho que é sim por aí. Mais ou menos, Bellucci, mais ou menos, em linha do que explicou agora o professor Jean, política também é emoção, é mexer com a emoção das pessoas. E quando a gente entra em pautas de costumes, aí entra a questão do aborto, o professor lembrou da questão das drogas, a descriminalização das drogas, que está em discussão no STF, está em discussão no Congresso Nacional. A gente deve falar sobre isso ainda hoje, aqui no Linha. Quando a gente mexe com essas pautas de costume, a gente mexe também muito com a emoção do eleitor. Nesse quesito, faço a mesma pergunta que eu fiz inicialmente para a Carla. Essa cartilha é um ponto positivo, sob a ótica do PT, claro? Eu vejo, na verdade, como uma utilização, né? Eu até me desalinho do termo pauta de costumes, porque eu não acredito que seja um costume, né? Você ser a favor de matar bebê no ventre, usar drogas ou liberar drogas. Eu acho que é pauta de valores. Acho que se trata de um equívoco muito grande acreditar que chegaríamos neste nível de sociedade sem o cristianismo nos levando até cá, que os valores que temos emergeriam simplesmente da convivência entre os seres humanos. O que eu acredito é que o PT e a esquerda utilizam sempre, já utilizaram a Igreja Católica por meio da teologia da libertação, já entraram na Igreja Católica e, na minha visão, isso afastou muitos católicos. Agora tentam entrar no meio evangélico, lembrando que não há uma liderança evangélica. Você tem diversas igrejas, diversas matizes, diversos líderes. Até o Silas Malafaia mencionado é um dos líderes, mas existem diversos. A maioria dos evangélicos estão nas igrejas médias e pequenas, não nessas grandes. É uma massa gigantesca não representada por esses líderes.
Agora, o que eu vejo é essa instrumentalização, né, do evangélico pela questão do eleitorado que não para de crescer. Se as pesquisas já dão 40 milhões, certamente na prática já está superando. E o que me espanta é que sempre em eleição, normalmente o político de esquerda tende a ser favorável à liberação das drogas, ao aborto, entre tantas outras coisas, mas na eleição ele tende a caminhar para falar que não é nada disso, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas. Já tem candidato aqui em São Paulo mudando de opinião depois de ter dado diversas declarações com esse tema. E eu acho assim que não há como caminhar junto às ideias de esquerda, marxistas, neomarxistas, como queiram chamar, com os valores cristãos. Acho que eles estão desalinhados e não caminham na mesma linha. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu acho que você está bem equivocado, porque o PT, nós estamos no terceiro governo do presidente Lula. O PT esteve no governo no início dos anos 2000, não foi descriminalizada a maconha, não foi liberado o aborto, nada disso que você está falando. O PT, quando tinha... Hoje o PT tem até governa o executivo, mas tem até grande dificuldade no Congresso Nacional. Mas na época em que o PT estava no executivo e tinha maioria no Congresso Nacional, poderia, se quisesse, ter aprovado todas essas pautas. Você está então, misturando essa discussão sobre aborto, sobre descriminalização das drogas, isso também existe na esquerda. Não há uma posição firme, concreta e unânime na esquerda sobre essas pautas. Mas o seu modo de mensurar de que não aprovou no Congresso não quer dizer que não defenda uma coisa. Não, mas que você aprova no se Congresso, você é governo e defende, você faz aprovar, pô. Não, você aprova porque você tem maioria para aprovar. Não havia unanimidade para aprovar. Nunca houve essa unanimidade. Não, mas não quer dizer que você não pode essa chegar bandeira aqui e falar que a bandeira da esquerda é uma bandeira marxista. Que marxismo? A gente tem um governo marxista, por acaso? Com ideias neomarxistas que se aplicam... Marxismo, nunca ouvi falar nisso. Então precisa ir atrás, porque eu vou atrás nas mesmo. nossas universidades é ensinado isso mesmo. Mas é que eu saí da universidade faz mais de 30 anos, deve ser isso mesmo. Vou trazer um outro elemento para essa discussão, não sei se vai contribuir ou não, mas quero ouvir também os nossos outros professores sobre isso. Talvez o PT e o governo tenham entrado muito nessa pauta, porque neste momento a gente tem um Congresso que é majoritariamente um Congresso conservador, que levanta essas pautas a todo momento e não tem como o governo ficar de fora dessas pautas. Mesmo porque esses discursos pró e contra, eles dominam as redes sociais. E hoje a política está nas redes sociais. Quero começar pelo professor Jean. Talvez não seja uma das explicações de agora governo, mas principalmente PT, que é quem elaborou a cartilha, ter de entrar nessa seara? Eu estava vindo agora para cá de carro e eu vi que a cidade está toda esburacada. Época de eleição. Época de eleição, várias costuras e necessidades aparecem. Então, pegaram carona nesta pauta de valores, nesta pauta, exatamente o que você disse, Lívia, nessa pauta mais conservadora. Por quê? Porque é época de eleição. Então, época de eleição é uma época de cinismo. E isso é antigo no país. Isso é antigo até no continente sul-americano, porque o nosso continente é conservador, é piegas, e a gente tem esses matizes sociais. Então, é muito importante que a gente enxergue isso. Quer dizer, meio que isso surge eleitoralmente, mas é algo meio mentiroso. Então, sempre foi algo meio escapista, meio que se derrapa. Até porque não é competência do município, né? E isso, até porque o município está discutindo coisas nacionais que não era para estar. Então, a gente tem esse cruzamento, né? E aí são coisas que vão se intercalando e que realmente a gente assiste isso meio atônito. Mas é o que a gente tem para assistir em termos de campanha eleitoral, né? Essa pauta, professora Carla, é priorizada porque ela é priorizada entre a população ou porque ela está sendo priorizada no debate político? Eu acho que é a soma das duas. Ela é priorizada na população e ela está sendo priorizada no debate hoje. O debate hoje porque a gente fala sempre de volume, né? Minimamente 40 milhões de pessoas, então é um volume muito considerável. E isso faz parte da vida das pessoas, né? Essa questão de valores, ela é aquilo que se discute na mesa do jantar, nas casas. Então, aquilo se extrapola para o cenário político. E a questão muito importante, um candidato, ele é um produto de marketing. Ele é composto e elaborado como um produto de marketing e aí você tem todo um discurso que vai ter aderências. Os discursos têm aderências, no entanto que eles não precisam nem ter
concisão e nem lógica. Um candidato, ele pode soltar frases soltas de assuntos, ele pode falar de área fiscal, depois ele pula para o aborto, e ele pula para a droga, e ele volta para o, sei lá eu do que, do sistema prisional. E aí, quando você escuta aquele discurso, muitas vezes ele não tem nexo, você fica esperando uma concisão, uma amarra, mas o quê? Ele é um produto de marketing. Então, você vai ter aderências. As pessoas, elas aderem a fragmentos de discursos. Então, quando eu digo uma frase, tem uma parte do eleitorado que adere nessa frase, outra parte adere no outro, outra no outro. Essa é a psicologia atual usada isso foi usado no governo Trump, foi usado no governo Bolsonaro, isso é antigo já, onde você tem uma estrutura de discursos que não fazem uma conexão específica, mas eles causam aderência. E isso adere, que é a sua questão, no almoço, no jantar com as famílias. É ali que se discute o hábito da família, as questões de valores, a religião. Isso é discutido no dia a dia. Aquele político que tiver aquele discurso e aquela sentença com maior aderência vai ser aquele, provavelmente, que aquela família, em alguma medida, vai escolher. Não necessariamente ninguém é 100% da sua aderência, mas alguns fragmentos próximos já fazem toda a diferença. Eu queria pontuar também rapidamente mais uma questão. Eu vejo com muito bons olhos, como já disse, essa cartilha formulada pela Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, pelo seguinte. O João Belucci estava falando aqui de marxismo, né? Então sempre houve a ideia de que o marxismo, e talvez não, com toda certeza, o marxismo é uma ideologia basicamente ateia, entre outras coisas, né? O marxismo ele coloca Deus de lado. Ou há muito essa ideia, né, ainda preconceituosa, de que a esquerda coloca a fé de lado, de que a esquerda coloca a família de lado. Então, eu acredito que essa cartilha seja fundamental para recolocar as coisas nos lugares. Não é porque você é de esquerda ou de centro-esquerda, ou tem uma simpatia por um partido de esquerda, que você repudia a fé. Eu sou um homem de fé, que eu repudio a família. Eu sou um homem que tenho 2 filhos. E me considero uma pessoa mais à esquerda do que à direita. E acho também que foi bacana essa cartilha dizer que não orientar ao pessoal do PT que também não exagerem em menções a Deus, né? Deus faz parte a maioria da população tem uma ou outra forma de fé, de religião, de crença em Deus, mas Deus está na mesa, Deus está na pauta, mas não é isso que deve ser o ponto central das discussões, né? A fé, claro, a fé nos move, né? A fé nos dá força para realizar, inclusive para o político realizar. Um político que não tem fé em nada, né? Não digo até no sobrenatural, tem que ter fé na vida, fé no ser humano, fé no homem, na mulher, no trabalhador, mas essa menção, essa colocação, essa cartilha vem bem, a meu juízo, também por colocar que isso não deve ser um tema que deva ser exageradamente colocado. Alguma coisa, Belucci, para a gente fechar essa pauta? Colocar que o eleitorado conservador, de direita, chamado assim, que é em tese maioria, o que ele não aguenta mais são políticos exatamente do centrão, que são chamados conservadores de Araque, que na hora da eleição, eu sou conservador e tal, mas na hora que entra, já compõe rapidamente com o establishment. Acho que é isso que o eleitorado está cansado, por isso que demanda que os políticos falem seus valores claramente, porque a gente estava muito acostumado sem essa disseminação de redes sociais, o político do palanque fala uma coisa, mas depois quando ele entra faz todo o oposto. Então as pessoas demandam saber qual é a posição clara do político sobre tal tema, ainda que não seja da seara do município, porque eleição, infelizmente, não se discute política pública, a gente gostaria que fosse assim, mas na prática não é um debate ali para ver quem ganha o debate. No debate o que importa é você ganhar, não é necessariamente você expor suas ideias. Veja os debates que tivemos recentes, que a ideia é você massacrar o adversário, não necessariamente ganhar ali com as suas ideias. Lívia.
Pois não, professor. Um segundo, eu acho que daqui para frente a pauta religiosa vai ser invencível nas eleições. Não haverá mais no Brasil, eu acho, nenhuma eleição que os candidatos, sejam de direita, de esquerda, de centro, possam se dar ao luxo de abrir mão da pauta evangélica. Como antigamente os prefeitos, muito antigamente, não compareciam, por exemplo, na parada gay. E hoje não há mais um prefeito que deixa de comparecer, porque aquilo é um fenômeno de bilhões de reais, de impactação de voto. Então, essas coisas todas atraem e deverão, daqui para frente, sociologicamente, atrair uma atenção muito séria para essas pautas religiosas, né? E quem for o majoritário aí em termos de religião, de Deus, etc. e tal, vai conseguir protagonizar um resultado mais forte aí. Agora, 2h31.